A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. É o Deus de cima e o Deus de embaixo da terra. E tudo que está fora dela, tudo pertence a grande dono do Eu Sou. Aquele que é o mesmo que quando Moisés foi chamado, perguntou como eu vou me apresentar de quem me enviou, quem me mandou. Tu vai dizer, foi o Eu Sou. Eita Deus, Deus já está falando aqui. Poderoso Deus eterno Pai, eu quero vos agradecer e peço perdão de nossos pecados. E dizer que sou totalmente dependente da tua presença, da tua voz. Que seja, Senhor, a minha boca, a tua boca como um canal de bênção para quem vai receber. Mas também possa ser também a demonstração que o Senhor possa corrigir. Mas também possa ser boca de aviso, boca profética. Eu vos agradeço, Senhor, pela misericórdia infinita tem tido para com as nossas vidas e para com a minha vida. E desde agora te agradeço para sempre. Amém? Graças a Deus. Chegou aí, recebeu, porque nós sabemos que começa com uma oração. Aleluias, graça do Eterno seja com todos vocês. Faz um coração para Jesus. Diz, eu cheguei aqui hoje e Deus me falou comigo, o grande eu sou. Partiu o laço, escapei. Faz um coração e diz com reverência o que nosso Deus falou com você hoje. Bom dia. Diz, bom dia, meu Senhor. Deus se alegra, que é o teu sim de gratidão. Escreve, digita, bom dia, meu Senhor, Deus, o eu sou. Amém? Graças a Deus. Vamos agora pegar a espada, porque ela tá quente e a chapa tá esquentando. Aqui eu diria no Nordeste, especificamente na Bahia, o cacau tá caindo. Se prepara, que Jesus já está na sua nau. Amém? Escreve aí, Jesus está na minha nau, na minha embarcação, no meu barco, no meu navio, na minha família, a minha trajetória, porque significa tudo isso, amém? Graças a Deus, Deus já está na nau, a nau do meu casamento. Declara aí, o Senhor está falando aqui hoje com casais, assim, eu só vou ver a direção do rei. Deus está trazendo direção de reino, mas você tem que declarar, Senhor Jesus, me dá a tua visão para que eu possa enxergar e discernir para conduzir o meu casamento. Eita glória, amém? Deus está falando, em nome de Jesus Cristo. Pega as espadas que a gente vai para Daniel. Lá mesmo. Depois vai falar conosco, no mistério. Glória. Tá com as lanças? Eu estou com as minhas aqui, eu estou olhando para uma também à frente, que eu vou precisar lá. Glória a Deus. Porque Deus me direciona desta forma, e eu faço como Deus me dá, concede com misericórdia e compaixão, direcionamento e ensinamento. Amém? Esteja ouvidos, atentos, que Deus tem um trabalho diferente para cada um. Ele pode te ensinar de um jeito mais inusitado possível. Deus pode te ensinar você vendo um filme e te trazer ali palavra revelada. Mas filme do agrado de Deus, né, meu irmão? Mas até mesmo o ruim, o péssimo, que Deus permite que você veja, é para te trazer uma revelação também. Amém? Mas quando você assiste, Deus já aconteceu comigo. Você assiste ali na dispensação de Jesus. Eita glória, porque que tem componentes na sua casa que não são crentes. E Deus conosco, quando estava na terra, o Messias, ele era especialista, um verdadeiro CEO de estratégia, porque ele sentou nas mesas dos ladrões. Então, pega aí. Significa que Deus não teve acepção de pessoas. E ele usou de estratégia para alcançar mais e mais pessoas, falando do reino, que ele era o Deus vivo na terra. Aleluias, que ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos agora correndo em nome de Jesus Cristo, capítulo 6, Daniel, para a glória de Deus. Eita, glória a Jesus. Está assim, a partir do primeiro versículo do capítulo 6 de Daniel. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores. Vai anotando aí, porque Deus está falando. Sobre eles, um dos quais era Daniel. E os sátrapas tinham que prestar conta a eles
para que o rei não sofresse nenhum dano. Essa está nessa versão desse jeito. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores dos cetáplas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Anotou aí? Nota aí que vai me lembrar. O Espírito Santo trazer a lembrança e você já ir orando por mim. Diante disso, os supervisores dos cetáplas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo que possa acusar esse Daniel. E menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aleluia. Assim, os supervisores dos cetáplas, em comum acordo, foram falar com o rei. Vamos para o 10? Continua. 7. Todos os supervisores reais e os prefeitos e os cetáplas e os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir, damos continuidade, irmão, a um decreto de ordenado que todo aquele que orar, qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto, Deus revelou aqui, meu irmão, próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Aí a gente vai pro 10 agora. E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez conforme todos os dias. Ele abriu a janela e orava por 3 vezes ao dia. Amém? Graças a Deus, paramos aqui. Que depois a gente dá um pulinho lá no 14. Tudo aqui, Deus, é direção do Senhor. Irmãos, eu quero trazer logo para vocês. Tem um ouvinte que diz que voz, que eu falo voz, que eu trocasse por vocês. Eu gosto de ouvir. Aleluias. Sugestões que Jesus aprova. Amém? Eu entendi muita coisa aqui, mas eu quero declarar para vocês que todos, faz um coração para Jesus Cristo, escreve nos comentários: Jesus é bom para mim. Todos estão debaixo de orações, todos os meses. Esse canal passa, não é solto e não é à toa, é direcionado de Deus, do Rei dos Reis, aquele imbatível tremendo e que anda em cima do mar, a quem é o meu Rei, meu Senhor, e é o teu Rei que te salva. E por não é coincidência, eu faço isso já há 4 anos. A consagração acontece todos os dias do mês, a começar na madrugada do primeiro dia. E tem um dia específico para que possa todos, e a minha vida, e a minha casa, e todos da ministério, que é o ouvinte deste canal, está debaixo de oração e consagração. Você tenha com certeza disso. Se não fosse assim, queria tão somente como é que trazia essa palavra de todos os dias. E aí é debaixo desse versículo. A consagração, não é coincidência. Hoje chegamos aqui para falar dessa palavra que já falei em outros momentos dos anos anteriores e meses. Já repeti algumas vezes, mas cada uma é diferente. E é sobre essa palavra que a consagração todos estão debaixo. O decreto está lançado. Tem adversidades, mas faço tudo conforme todos os dias, orando ao Senhor. Mesmo com o decreto anunciado, mesmo com cova já estabelecida, tem oração todos os dias. Aleluias. Amém? É assim que é. Aleluias. Eu vim aqui com vocês dar esse testemunho que a consagração de todos os meses, dos dias que tem em cada mês, para sustentar o mês inteiro, é sobre esta palavra. Porque Deus só revela para mim na
palavra. Porque um dia esta mulher aqui viveu ouvindo de adivinhões dos infernos quando tinha como serva do inferno. Porque quando a gente não é serva de Jesus, a gente é serva do Satanás. Porque vai fazer tudo que agrada, que já és do maligno esse mundo. Não é assim essa palavra que Jesus declarou? Aleluias. Mas não somos dele. Jesus cuida de nós. Estamos nele. Mas o Pai tem olhado por mim, mandando o Espírito Santo. Vamos correndo, porque Deus falou com poder. Irmãos, Dario aqui é um reino dos Medos. E quero dizer para vocês que Daniel, ele atravessou os 4 reinos babilônicos, que entre o pai e o filho Belsazar. Os Medos, os persas, os 4 reinos, Deus sustentou Daniel. E não é de prover que no fim Deus vai deixar abandonado. Jamais. Porque fazia o que era o cacau caindo, mas ele não deixou de orar nos seus horários proféticos, viu? Eu quero lhe dizer, viu? Se é de manhã, que não diz declaradamente o horário exato, mas pela contagem você vai entender que tem horário profético, que Deus vai falar comigo pelos números. Eu creio, eu estabeleci algo pessoal dessa consagração que faz parte. O ato profético é realizar tudo isso em prol da minha vida, da casa da minha família. Aleluias. E para o povo de Deus que ouve a ministração. É que tu não sabe o detalhe. Oi, quem tá do outro lado não tá entendendo nada, né? Que vê sua vida que não cai nada sobre sua cabeça. E se cair não arranha, não fere, não lasca, não morre. Porque não sabe o preço que tu paga. Eita Deus. Aponta, bota defeito, né? Não sabe o preço que você paga. Não sabe como é que foi sua vida com Deus em oração. Aqueles homens que ficavam às espreitas, acompanhando, diz o texto aqui, eles ficaram acompanhando, observando na cola, no encalço de Daniel, sabia a vida de oração dele. Ele disse, a gente não vai pegar esse cara não. Como é que a gente pega ele? Se ele, a única coisa que a gente vai pegar ele é algo sobre a lei, do qual ele confessa que ele tem o seu Senhor e que não é segredo de ninguém, Deus já está falando. Tem muitas pessoas que ficam assim, ó, no seu encalço ali, ó, seguindo você. Mas não porque ele admira. É porque está no teu encalço, porque tem raiva e inveja, porque de alguma forma aqueles que estavam perto de você deixou escapar, que tem apreciação por sua vida e que ora por sua vida, que protege sua vida, que você foi promovido. Oi! E aí ele disse assim, ó, e essas pessoas têm raiva e ódio, e pode ter a raiva e ódio no seio familiar, parental, quero lhe dizer. Mesmo dizendo que o ama, mas a raiva e a inveja ali permeando ao derredor, que nem Satanás fica ao derredor bramindo só para ameaçar. Oi, eu que hoje não vou poder dar o testemunho das ameaças. E o que é que não seria as orações da consagração, hein? Para com vossas vidas e a minha. E aqui o rei deixou escapar o apreço e os planos que ele tinha para Daniel, que está aqui. E o rei planejava colocá-lo à frente de todos os governos. A gente sabe que os setápras eram divisões entre as províncias de governantes para cada determinada situação. E aqui diz a palavra do Senhor que separou 3 supervisores para ficar dentro desses grupos dos governantes. E dentre os 3 estava Daniel. Tu tá entendendo que tem números proféticos? Tu tá entendendo que tem... Deus faz separação do dia, também tem um momento que o reino do céu se abre, ele envia os anjos dele para acolher tua oração, porque tu lembra que foi com Jacó, aleluia, teve hora, tu lembra que quando Jacó disse, tu não sobe sem minha benção, e Jacó segurou o anjo e não deixou o anjo subir, é porque tinha hora, e o anjo disse, tem minha hora, está chegando, a alva já está chegando, eita, Deus está falando, Rakadashurabai. E Daniel orava 3 vezes. E quando esses homens ficou sabendo disso, que tinha tudo o que Daniel tinha, quer dizer, a nível de cargo, e porque, Deus está sabendo, viu, no seu trabalho, viu?
tem as mesmas funções que você, ganhou até destaque como você, mas quer ser você, viu? Radachuragai. E porque alguém já falou de você. Deixou escapar que tem olhos bons para contigo. Oi. E assim no seio familiar, que percebeu que Deus tem algo com você. E quer fazer o quê? Levando para os pratos dos infernos para também puxar para baixo, para ficar no mesmo patamar. Eita, Deus está falando. Aleluias. E então Deus conosco falou. Mas o rei continua com apreço. Aqui diz a palavra do Senhor que o rei ficou sem dormir, preocupado. O decreto já foi lançado. Quem é que pode atravessar 4 reinos em plena adversidades, mas está em destaque em todos eles e nada cai um fio do cabelo no cada cabeça dele se não for com a permissão de Deus? E aqui é a trama dos satrapas. Começou a tramar contra Daniel. Irmãos, procuraram o erro na administração, não encontrou. Procurou o erro no caráter, não encontrou. Procurou o erro na conduta, não encontrou. Então vamos lá para onde ele é mesmo fiel em tudo, para com Deus dele. E aí o princípio espiritual está na fé. Por isso que citei aqui Jacó. Aleluias. Então o decreto veio, mas Daniel não abalou, continuou nos 3 horários, onde Deus responde e que todos vocês estão debaixo da oração. Dos 3 horários. Aleluias, porque tem horários proféticos. Deus só responde para mim nos números, aqui nada é à toa. E aqui o Senhor diz que a cova de leão foi feita. Daniel foi para ela. Aleluias. E Daniel permaneceu fiel, orando, posicionado. Não negociou sua fé. Deus está observando. Teus inimigos estão observando teu encalce. E Jesus, que já declarou vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Aleluias. Não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente esperar. Garganta não tá boa, mas Deus está aqui no controle. Mas era a plataforma de Deus se manifestar. Foi para a cova, não foi? Mas o leão não vai comer. Ele não vai nem abrir a boca, não vai fazer nenhum arranhão. Não vai te alcançar para te morder. Porque Deus tem os seus métodos para alcançar aqueles que nos perseguem. Vai pegando aí, porque Deus hoje não deixou nem falar para uma outra situação. Mas ali Deus enviou o anjo e fechou a boca. Está lá no 22. Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Que significa que não continuou com fome. Satanás continua com fome. Por isso ele observa seus passos. Mas você diz, eu sou remida do sangue de Jesus. E Satanás não tem mais poder porque eu tenho um dono. Tu tem um dono. Essa ruaça que quer fazer no lar, tu chama Jesus pro centro. Mantenha calma, que Daniel disse assim, ó, e meu Deus enviou um anjo e fechou a boca. Porque Deus não vai tirar a gente de uma situação, nos livrar dela, pra a gente nem sequer entender como é o tamanho da guerra. Tu chega na guerra, vai pra frente da guerra, o leão vai tentar te comer, mas Deus fecha a boca. Bracada subarai. E aí eu entendi que Deus veio no mistério para trazer. Perceba que fielmente Deus o livrou da boca do leão, mas não livrou da cova, de passar na prova. Deus aprova, você deve estar com a cabeça descabelada aí, sem saber o que fazer dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu ministério. Mas Deus disse, fica no centro, permanece como Daniel fez. Cacau caindo e você não... firme, orando no Senhor, para aquele que pode dizer. E aqui tem algo que Deus, quando disse para o meu coração. A dinastia Aquemenida, que é a dinastia dos reinos medos e persas, na qual Deus falou lá com Isaías que viria, e aí estaria o Ciro. E aí a gente viu aqui Dario, a conexão, a gente viu também na campanha Xerxes, aleluias, que está lá embaixo, irmãos, na quinta dinastia. Porque veio César o Grande e teve a queda dos medos persas. Mas não é hoje disso que vamos falar, só para dizer para você tudo conectado.
Deus falou conosco com Josafá. Deus continuou falando na campanha que teve Esther. E aqui está conectado em Daniel. E Deus está falando comigo, com você. Que quando Daniel é o profeta, que mais não, o único que falou da profecia do fim dos tempos. E na qual Jesus, eu separei aqui, em Mateus 24, que o próprio Cristo, o rei na terra, sendo Deus e carne, 100% Deus, 100% carne. Aleluias, conforme João, aleluia, recitou em João 1. Mas aqui está em Mateus 24, aqui diz assim, ó. Aqueles, porém, que perseverar até o fim serão salvos. Tá entendendo? Daniel perseverou, decreto armado, cilada pronta, desceu a cova, ou melhor, subiu a cova, mas o leão não comeu. E aquele, porém, que persevera até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando virdes que é a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, foi Jesus que falou aqui nos Montes das Oliveiras, para os seus discípulos, quero lhe dizer, o mesmo lugar que Deus profetizou, aleluia, o mesmo lugar que é o lugar chamado Cedron, que é o lugar de Vale de Josafá, o Deus que julga é aqui, e hoje, até hoje, irmão, até hoje, escatologicamente, é o local esperado. Que pena hoje não vou falar desse portal dividido em dois. E uma dessas portas, a porta dourada. Oi, Jesus já está na casa. E veio até aqui para falar comigo, com você. As conexões proféticas que Deus estabelece, povo de Deus que sabe orar, profetizar no lugar de amaldiçoar, atenta nos esparros de Satanás dentro da casa do seu lar e chame o grandão da Galileia e comece a guerrear, porque lá na campanha quem pegou ela está debaixo dela e as coisas já estão acontecendo. Foi através de louvor e adoração que um calço dos infernos sai. Toda enfermidade sai pelo sangue de Jesus. Aqui no meio, o povo dentro e caindo no fogo do céu da unção do Espírito de Deus, toda enfermidade sai, toda trama de Satanás cai pelo nome de Jesus, do sangue dele, conforme o louvor e adoração. Aleluias. 50 graus, meu irmão. O cacau caindo na Bahia se chama chuva. Aqui tá dizendo que aqui é 50 graus. De fogo, puro e poder de Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Na dispensação, Deus não ficou você. Está nele a égide de Jesus, o sangue dele está escorrendo. Aleluias, aí no teu ministério. E Deus falou. E Daniel foi à cova, era idoso. Deus mandou te dizer, tem pessoas que vai com você até ficar idosa. Rashiragai. Deus mandou te dizer, firme não ser firme, vai viver até o fim dos tempos, vai viver a sua velhice em paz. Aleluias, porque Daniel atravessou os 4 reinos e teve cova, aí teve mudança de reinado e teve queda de homem, de rei que fez abominação, que pegou todos os utensílios do reino do céu para que possa ali envergonhar, extravasar com sua soberba. Deus, eu estou trazendo, exaltando, humilhado e estou abatendo ou exaltado, mas tu vai ficar até o fim. Pelo nome de Jesus, Deus está dizendo para mim e para você, porque tem revelação para aqueles que pensou que era morte. Deus diz, vai viver uma velhice linda para a glória de Jesus, porque vai atravessar e vai sentar em cadeiras e vai atravessar os 4 reinos. Eu não sei que tipo de reino é esse, mas Deus está falando para mim e para você. E não foi nada coincidência, porque a campanha foi em 4 dias e Jesus fez milagre com 4 dias. E Jesus estava aqui dando testemunho para dizer que o profeta Daniel ia acontecer, as abominações na terra será desolada, mas você e todo o povo que manter fiel, assim como foi Daniel, nada será lhe tocado. Leão não te come, nem você,
nem a sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Poderoso Deus, obrigado, Jesus, por esta linda e poderosa palavra. O Senhor Deus, o Deus que julga, o Senhor trouxe fresquinho, Senhor Jesus, uma campanha que terminou. Eu vim aqui somente para confirmar que o Senhor é fiel para com os teus até o fim. A paz do Senhor, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia.